Olá, meu povo maravilhoso, o Sementes Podcast está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui ao meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado... Cristina Soares. Cristina Soares, essa mulher chiquérrima, historiadora, ilustradora, apresentadora, tantas coisas, meu povo. Mas hoje o programa, antes da gente falar com o nosso entrevistado, que é babado, gente. Você está entendendo? Eu quero agradecer os nossos colaboradores, como o Cast do Bom, que você vai estar aí observando toda a estrutura do Cast do Bom, onde você pode fazer o seu podcast sair do papel para se tornar realidade. Vem aqui, faça sua visita, conheça as nossas estruturas e faça seu podcast. Também quero falar da Amanda, ela da... Media Creator, chiquérrima, que também nos ajuda e nas nossas redes sociais, daquele up, né? A gente precisa das redes sociais para alavancar qualquer negócio e ela realmente é maravilhosa. Também, gente, dá uma olhada na beleza. Ai, que coisa linda, Michele. Ai, vou até tirar o óculos para as pessoas poderem ver. Ai, que meio... Está um pouco quente, né? Cuiabá normalmente é calor, então não importa o horário. Então tá um pouco suadinha, mas assim, gente, olha que make maravilhosa. Mas a make é tão maravilhosa, que Michele, não dá nem pra ver, não dá pra ver. Então, é que a gente é maravilhosa, né, amiga? Então é 202, Estúdio 202, que fica no Shopping Goiabeiras. Estacionamento facilitado, atendimento maravilhoso. Você sempre sai linda, maravilhosa, como você já nasceu pra ser. Exato. Bom, agora... E outra, você reparou as minhas tranças? Ai, Eli, gente. Você viu as minhas tranças, Michele? Tudo! Eli, tranças da Charmosa, gente. Fica lá no Tijucal, viu? Vão lá, maravilhosa. Além de tranças, ela faz mais coisas, viu? Não, ela faz todo aquele trato capilar, sim, recupera o fio. Mas, acima de tudo, que eu acho que ela sabe fazer de melhor é levantar sua autoestima. Exatamente. Então, vá lá, tudo tem solução. Adoro o sorriso dela largo e maravilhoso. Bom, agora vamos para o nosso entrevistado. Sim, vamos. Nosso entrevistado é chiquérrimo. É o Jefferson Bertolotti. Muito obrigada pela sua presença aqui no Sementes Podcast. E vamos semear na vida dessas pessoas que estão nos assistindo coisas boas para reverberar coisas melhores ainda. Obrigado pelo convite. Vai ser um momento muito especial estar aqui com vocês duas. Agradeço mesmo ao projeto de vocês. E que este projeto tenha vida longa, que alcance muitas pessoas com sabedoria, com conhecimento. Porque eu acredito que é isso que a sociedade está precisando. De pessoas inteligentes. Né? É, o que salva. Obrigado mesmo por estar aqui. A gente que agradece. A gente estava ansiosa, né, Michele? Ah, eu tava. Um dia vai, outro dia não vai. Aí acontece um imprevisto, aí uma pessoa fica doente, a outra fica doente. Eu falei, meu Deus, mas saiu. Então a terceira é a vencida mesmo, que a gente tentou duas vezes, mas na terceira foi. Bom, nós vamos começar, eu acho que a minha amiga também vai concordar, com a pergunta mais filosófica do podcast, que é Jefferson Bertolotti por Jefferson Bertolotti. Quem é você? Autêntico. Eu me considero um ser humano autêntico, porque assim, passei por várias transformações sociais. Assim, todas as transformações sociais que eu passei, elas estão inseridas no campo que eu atuo, que é a cultura. Uhum. Então você conhece o mundo através de uma cultura. Então eu participei de uma família tradicional religiosa, depois eu migrei, quando eu conhecia o ensino, a história da arte, eu comecei, através da cultura do ensino, enxergar os princípios religiosos de maneira diferente. E aí eu fui migrando mais uma vez, eu fui pro teatro. Michele, o teatro me deu uma outra amplitude, visão de mundo. E tudo isso foi fazendo com que o Jefferson Bertolotti se entendesse como ser humano e se reconhecesse como uma pessoa autêntica. Então, assim, estou sempre aberto a possibilidades. Uhum. E são essas possibilidades de aceitar. Mas nada nega a sua essência. Não, a minha essência, ela está comigo. Eu sou, assim, um ser humano muito família. Sou aquele ainda que toma benção de pai, de mãe, quando visita os pais. Eu acho lindo. E eu vejo, assim, que isso não é
retrógrado, isso não é do passado. Eu ouvi a Márcia Sensitiva, momento Márcia Sensitiva, que ela diz que quando você abençoa o seu filho, ou quem for que seja, essa bênção, ela realmente se cristaliza e acontece. Eu achei tão forte. Abençoe seu filho quando ele sai de casa. Abençoe. Reza de mãe quebra demanda, quebra inveja, quebra um monte de coisa. Achei tão interessante. E é legal essa questão da bênção, do pedir a bênção, porque eu acho que é o respeito que tem pelos mais velhos, pelos pais, né? Eu acho que a gente vive hoje uma crise com relação a isso. Né? Porque eu acho que pela questão até da tecnologia, as pessoas têm uma ideia de que não, eu sei mais do que meus pais, eles não têm nada para me ensinar. Né? Então, quando você chega e você pede a bênção, eu acho que a bênção já é um reconhecimento do valor deles e de quem eles são para você. Da hierarquia acho que já começa por aí. Né? E assim, sempre foi princípio, né? Adquirir conhecimento é estar em roda de conselheiros. Sim. E estar em roda de conselheiros é estar em roda de pessoas anciãos, que sabem mais do que a gente, que viveu mais do que a gente. Então eu prezo muito isso. E quando a Cris fala, né, nós estamos vivendo essa etapa do etarismo, né? Muito preconceito em relação à idade, ao envelhecer. Então, e as redes sociais, como ela dá muito espaço para um público mais jovem, então esse público mais jovem, ele precisava ter um pouco mais, nada contra o trabalho das pessoas mais jovens, mas assim, se eles dosar o respeito, o amor, o carinho, ninguém segura essa galera, mas eu sinto falta isso nessa geração. Não tem isso que você falou, de ter o respeito com a mãe, é a mãe que abençoa, a mãe que fala pro filho, vai filho, segue seu caminho, nada vai acontecer, mas assim, são princípios que eu não abro mão, não. Eu gosto de estar em família, gosto de estar todo domingo, eu moro separado dos meus pais, mas assim, todo domingo eu faço questão de estar com eles ali para almoçar, chego mais cedo para fazer comida com eles, gosto de cozinhar, então isso tudo estar à mesa, para mim é um significado muito importante. Por isso que eu faço isso muito com um podcast, né? A maioria dos podcasts estamos em uma mesa. Sim. Estamos olhando nos olhos uns dos outros. Eu acho que é isso que faltava na sociedade. Eu acredito muito que a pandemia, se é que a gente pode falar que houve momentos e pontos positivos da pandemia, e veja bem, eu perdi meu pai na pandemia e vários amigos para a Covid, e foi um momento de muita dificuldade. Mas uma das coisas que teve várias coisas que eu achei que realmente acrescentaram na nossa vida, desenvolveram outras áreas, como do autoconhecimento e da interiorização do sujeito, da unicidade, do quanto a gente é plural e único ao mesmo tempo. Mas o olho no olho se tornou algo muito corriqueiro, né? A gente não fazia isso antes da máscara. Antes da máscara, a gente olhava para a boca das pessoas. Eu, pelo menos, senti isso. Na hora que põe a máscara... aí você tem que olhar para o olho, é verdade. Você tem que olhar para o olho. Então, assim, eu acredito que a gente aprendeu a decodificar as pessoas através do olhar na pandemia. Sim. E eu lembro da dificuldade. Isso que eu sempre fui uma pessoa de olhar olho no olho. Mas, não sei se era o tempo todo, mas era só isso que você tinha. Sim. Você não tinha mais nada. O sorriso é pelo olho. A gente tinha que aprender, inclusive, que é isso sorrir mesmo. Pelo olho, né? Porque assim, aquela frase assim, eu acho que para mim foi a coisa mais importante, foi assim, a minha boca até seguro, agora meu olhar não dá, entendeu? Sim. Entendedores entenderão. E outra coisa com relação a essa questão de pandemia, eu acho que ela mostrou pra gente o quanto a gente, eu falo a gente enquanto sociedade mesmo, a gente tá muito despreparado para esse olho no olho. Né? Você vê que quantos relacionamentos acabaram. Isso que eu ia falar. A pessoa vive bem, convive bem, enquanto tá cada um no seu espaço. Cada um no trabalho. Essa pandemia foi uma virada entrada de numa nova era, foi. Né? Eu acredito muito nesse portal, sabe? Sim. Foi um novo portal que se abriu com novos costumes, com aprendizados que a gente teve que quase que por osmose pegar, você tá entendendo? Eu acho que muitas coisas ficaram,
como, por exemplo, esse distanciamento em alguns casos, você não é mais como você era. Ninguém ficou igual, entende? Você não é mais aquela coisa avassaladora. Você é mais contido. Mas tem gente que ficou igual, não, tem gente que piorou, enfim. Como você, Jefferson, o que mudou para você? Isso pandemia, antes, depois da pandemia, teve alguma mudança? Quem era mudança? antes e depois? O Jefferson hoje, pós-pandemia, vocês vão acreditar, até hoje eu tenho o hábito de usar álcool em gel. Eu também. E eu não tinha isso. Eu não... eu acho que eu mudei pouco. Amigo, deixa eu te contar um segredo. Eu andava pela TV com 1 litro de álcool pendurado na cintura. Hoje já não ando mais. Com a segunda tacava a Michelle, a gente chegava perto da Michelle, ela já tacava álcool na gente. Tipo assim, não me contamine. Então, esse mínimo detalhe do uso do álcool em gel já é uma ponta do iceberg de várias coisas que mudaram em nós. Essa questão que a Michelle falou do olhar. E assim, quando a pessoa ainda estava de máscara, nós ganhamos uma outra dimensão. Uma sensibilidade de enxergar até um olhar que estava sofrido. Um olhar que era esperançoso. Você encontrava com alguém e você falava assim, cara, esse olhar tá bom. Essa pessoa mas a gente aprendeu, foi um letramento. É verdade, é verdade. E eu achava que a gente olhava... Por que eu tô te falando isso? Porque eu falava, pô, mas eu sempre olhei o olho no olho. E as pessoas que sorriam com o olhar. Por isso. Você, né? Isso você decodificava a pessoa pelo olho, coisa que você não tinha. Quando você tinha tudo, você... escolher olhar para qualquer lugar. E aquelas pessoas, não é se era mais bonito, se era feio, não vou entrar nesse mérito. Mas tinha muita gente que a gente conheceu só de máscara. Sim. E depois... vários fora. Sem máscara, tem gente que ficou irreconhecível. Tem gente que eu conheci local de trabalho, por exemplo, que era só máscara. Eu nunca tinha visto de máscara. Depois sem máscara era outra pessoa, né? Era praticamente, você vê como que o olho faz diferença, né? Não, e eu acho que esse voltar-se para o olhar, ele é muito forte, porque ele fala dessa coisa do interior. De realmente o olho ser a janela da alma, né? Então, isso eu achei um ponto positivo. Outro ponto positivo que eu achei fantástico, assim, foi a oportunidade que a gente teve para pausa. A gente nunca teve momento para pausa. E a pausa também é fucking music. Sim. Você tá entendendo? Eu relevo também a questão que eu pude me disciplinar muito com a pandemia naqueles períodos de lockdown. Porque assim, eu percebia, Cris e Michele, que parte da sociedade era irresponsável. Se era lockdown, era lockdown. Isso. Então, assim, eu exercitei, o Jefferson exercitou, porque eu sabia que a uns 4, 5 quilômetros de mim tinha um casal de idoso, pai e mãe, que se eu não me cuidasse, quando eu pudesse reencontrá-los, eu poderia estar levando perigo para eles. Sim. Então, assim, eu via que na pandemia muitas pessoas saíam para beber, faziam grupos. E assim, eu aprendi a ser disciplinado. Se o não é não, o tempo de esperar, você precisa aprender a esperar, da maturação. Isso também ficou comigo até hoje. Então, assim... Isso eu acho fantástico, né, Cris? Legal. Porque, assim, quando você... Eu acho que... Eu aprendi também isso. Porque, assim, pegando a sua fala... Você não tinha muitas opções, né? A priori, quando você parava para pensar, falava, pô, mas você tinha uma infinidade de oportunidades ao mesmo tempo. Era uma coisa muito maluca, porque você não podia sair. E aí você percebeu que não era só sair. Sim. Então, assim, quem eu acho que embarcou, pra gente também não ficar só falando da pandemia, mas quem embarcou na viagem de administrar seu tempo com qualidade e criar memórias afetivas a partir daquele momento de pausa, de reclusão, saiu vitorioso, saiu melhor. Aquele que se deixou estar, se entupiu de remédio, mas não resolveu, porque eu também me entupi de remédio, mas receitados, e com terapias, e com um monte de coisa. Mas assim, a gente sai melhor de cada situação. Cada dor vira um recurso para algumas pessoas, né? Não dá para falar para todas. E uma coisa, mas é uma coisa interessante sobre a pandemia, e é uma curiosidade que eu tenho,
Porque o Prêmio Gegé de Oiá, ele começa após pandemia, né? Sim. Ele começa em 2021, né? Foi a primeira edição. A preparação foi em 2021, a primeira edição em 2022, 23 e 24. 3 edições já. 3 edições. E como é que foi? Porque foi o mais afetado. Então... O cenário cultural... Foi o que mais se ferrou, assim. Foi tão afetado que surge uma lei de amparo emergencial aos artistas no Brasil todo, que foi a Lei Aldir Blanc. Que agora nós estamos prestes a viver a parte 2 dela, né? Mas a primeira parte dela foi emergencial. Foi um setor extremamente afetado. Então, assim, em 2018, eu estava diante de um desafio que foi fazer a peça Julieta e Romeu. Então, eu consegui fazer escrevi um texto, enviei para um sindicato que trabalha só com Shakespeare em São Paulo. Queria saber a visão dessas pessoas em relação ao meu texto, ao meu trabalho. Eles falaram, é interessante, faz o trabalho aí. Ótimo. E aí, o que eu fiz? O texto original é Romeu e Julieta. Então, eu só mudei, coloquei Julieta e Romeu, porque eu, Jefferson Bertolotti, ser humano, homem, a minha visão de mundo mostrava o momento agora é das mulheres. Legal. E eu tenho isso comigo. E você sabe que, assim, inverter já faz toda a diferença. Irmã, uma coisa o momento que me era de irrita vocês. por exemplo, vamos supor... Não, mas em todos os sentidos. Por que as pessoas são tão escrotas? É algo simples. Estamos aqui. Olha que diferença. Cristina, Bertolotti e Michele. Não é Michele, Cristina e Bertolotti. Você entendeu a diferença? Quando você se coloca, é só eu. Meu nome que coisa primeiro. chato. Sabe? É uma coisa, é uma sutileza. Às vezes fala, ai, nossa, muito você é sutil muito mesmo, bonito. você foi muito sutil. Mas é rasgar, é sair da bolha. E para quem é fã da leitura, já causa uma inquietação. Claro. O que esse rapaz está trazendo com essa proposta de Julieta e Romeu? E aí, para completar, a atriz foi a Uesa Kisamba, que foi uma aluna minha no cursinho de ensino médio. Ela quis fazer teatro, nós preparamos Angolana. Então, ela, nos registros das artes cênicas no Brasil, ela se tornou a primeira estrangeira a interpretar uma Julieta no Brasil. Nossa, que legal. Cara. E hoje ela está na Faculdade Federal da Bahia, fazendo o mestrado dela. A Uesa, assim, foi absoluta como Julieta. E essa peça, no final, o conto de Shakespeare, os adolescentes morrem por uma falta de comunicação entre eles, né? Só que nessa versão, como o foco estava em vocês, na mulher... Porque eu adorei a colocação dele sobre um fim trágico. Entendeu? Tipo, é um erro de comunicação que posso fazer um paralelo. É uma merda. Eu já ia falar que dá merda. Porque assim, veja bem, e isso é tão atual, porque até o dia de hoje, os maiores problemas são de mal entendidos. E as escritas do WhatsApp? Que geram várias interpretações. E às vezes você precisa recorrer ao recurso do áudio. Eu vou te me enviar um áudio, porque eu acho que você não está entendendo a minha escrita. E já falaram bem, se você colocou um ponto, você foi agressivo. Falei, não, eu coloquei um ponto porque a gramática brasileira. Eu precisava, ponto, tá lá. A regra da língua portuguesa me obriga a colocar aquele ponto. Então, assim... Tudo isso, a comunicação que falhou com a vida deles lá no passado. E aí, nessa releitura, a Julieta, na hora que ela poderia repetir o que o Shakespeare escreveu, ela falou, não vou me matar. Que legal, gente. Eu vou dar a volta por cima e a personagem fica viva. A mulher ficou viva. Mostrou inteligência, mostrou o que vocês têm, que é escolha, sensibilidade, num relacionamento familiar. Porque vocês que enxergam a vida diferente, né? Sim. Que legal. Nossa, muito legal essa. Ele volte, porque a gente foi. E não falou da vida dele ainda, gata. É verdade. Ele tá escorregando, né, Michele? Mas vamos voltar. Escorregando. Então vamos voltar pra infância, né, Michele? Como é que era esse Jefferson na infância? E esse Bertolotti, de onde que vem? O Bertolotti é do meu pai. Não é um nome inventado, é o nome de registro dele, Nelson Bertolotti. Meu pai, ele é bisneto de italiano. Então ele nasceu no município de Tupi Paulista, em São Paulo.
Então a família toda dele é igual a Michelle, todos são brancos. Então nós somos os únicos negros da nossa família, por parte de pai. Ele casou com Luzia Andrade, que é uma... minha mãe, os pais dela são baianos. Ela nasceu em Pochorel. Então, num período ali de garimpos, né? Então, minha avó, que adotou minha mãe, conta-se a história que ela ficou com o pai dela biológico até os seus 7 anos. Depois, ela chegou nele e falou bem assim, nós estamos mudando para Rondonópolis. A Luzia, a Luzia pode ir com a gente? Porque o meu avô era o dia todo no garimpo. E a minha mãe, até os 7 anos, foi uma vida muito difícil. Foi uma criança deixada na sombra de uma árvore. Nossa! Sim. Então, essa mulher que teve essa ideia, essa sensibilidade, de novo, a sensibilidade, o olhar de mundo que as mulheres têm, aí ele falou, não, pode levar, eu confio em vocês. Então, essa família que é que eu chamo de vô e vó, que foram os que cuidaram da minha mãe. Que não era biológico. Não eram biológicos. Mas aí mostra, mais uma vez, Que legal. que a criação é o segredo do sucesso, do amor. Porque, assim, quando você dá amor e acolhe uma pessoa, o negócio flui, a coisa acontece, né? E é uma coisa maravilhosa. E ela teve contato depois com o pai? Teve, porque eu era bebê. Meu irmão era os meus irmãos, mas eu sou caçula, então eu era bebê, então ele chegou de morar com meus pais aqui até o fim da vida dele. Se não me engano, ele teve um câncer de estômago. Nossa. Então minha mãe ainda trouxe ele para Cuiabá e cuidou dele. Que bonito. E assim, a minha infância, cresci no bairro Carumbé. Então, o bairro Carumbé é um bairro que não tem quadra poliesportiva, não tem praça. Então ele fica ali entre o Jardim Itália e o Bela Vista. Então é uma tripinha ali o Carumbé. Então o que tinha para se fazer? Ir à escola ou ir para a igreja. Então eu fui uma criança criado em costumes de ir para a igreja. Então eu participei de EBF, que era a Escola Bíblica de Férias. O meu contato com a arte foi em comunidades cristãs de bairro. Então o apreço, o desejo pelo canto saiu na igreja, o teatro surgiu na igreja, as artes visuais. Então, assim, eu fico muito preocupado em relação a isso nas comunidades. A falta de, por exemplo, as secretarias hoje se dizem, né? Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Mas você percebe que nesses bairros de comunidade existe uma carência de lazer. Existe uma carência de cultura, de esporte. E se não fosse a igreja... Né? Mas outros lados, querendo ou não, a igreja ela cumpre uma função social. Exatamente. Né? Porque assim, eu também tenho essa experiência de teatro na igreja. Né? Eu fiz teatro, muito tempo depois fiz outros teatros. Apesar de que eu já deixo muito claro, não tenho esse talento artístico, mas fiz, né? Mas porque a igreja, ela cumpre... Ela cumpre essa função social. Não, sem chance. Quando enfatiza assim, é porque é bom, né? Tá esperando um convite. Não, entendeu a mensagem dela. Sem chance. É horrível. Vergonha absoluta. Vergonha absoluta, jamais. Mas assim, a igreja, ela cumpre sua função social mesmo, porque nos bairros não tem. E detalhe, e até uma crítica mesmo, os projetos para irem para bairro, é muito difícil sair alguma coisa. Então, assim, não tem uma aprovação, não tem um incentivo a projetos sociais nos bairros. Dá muito trabalho para um grupo conseguir alguma coisa. Eu vejo essa transista mesmo. Ela tem um projeto que é muito interessante, que chama Projeto Maria Helena. E ela faz, né, Michelle até conhece esse projeto, que ela faz... Porque ela ajuda e tira crianças e adolescentes de vulnerabilidade social e lhes dá uma fonte de renda, porque aprendendo a fazer trança, ela ganha um dinheirinho também. E se independiza, fica... Porque qual é o grande lance, eu acho, e me corrijam se eu estiver errada, mas tudo começa com a ocupação. A ocupação de espaços, a ocupação de trabalho, política. Quando você fala assim, eu não quero que ela seja vítima de relacionamentos tóxicos.
que são homens que batem, homens que coíbem, Sim. que censuram, que casa cedo, engravida cedo. por tudo uma isso. questão. Dela, ali. Sim. Exato, por quê? Porque ela tem um contexto que é tóxico também. Sim. E a falta do que fazer cria mais milindres para a pessoa acabar entrando numa fria. Então, Sim. quando ela tem um trabalho como esse, que é maravilhoso, porque ela tira e dá esperança para essas crianças. E é legal Eu porque fico de ela verdade fala muito assim, grata, ela sabe? coloca assim, ó, vocês têm que estudar, tem que ter a nota, sabe? É uma coisa que ela faz sozinha. Ela tem sozinha um salão, ela toca sozinha. E esses dias conversando com ela, eu fui fazer a trança, né? Nas tranças da charmosa. Ela falou assim, nossa, eu tive um momento de crise, né, financeira no início do ano, quase fechei. Eu quase tive que fazer outra coisa, porque não tinha, né, não tava tendo cliente. Fluxo, enfim. Isso. Aí ela falou, só que eu não parei, porque eu fiquei com muita dó das meninas, por conta do projeto Maria Helena. E eu falei, nossa, gente, é muito injusto não ter nenhum incentivo a um projeto desse. Sabe? Ela falou, nossa, se tivesse uma entrada aqui, por exemplo, mensal de R$1.000 para esse projeto, já ajudava muito, porque ela que tem que comprar os materiais. Eu falei, gente, como assim? Como que leva um negócio assim? Então, é muito... Aí, deixar você voltar à infância, né, Michele? Porque a gente intromete mesmo, mas enfim. E aí essa infância foi maravilhosa, num bairro de periferia. O que nós fazíamos? Muito conhecimento com os amigos da rua. Nós tivemos, assim, a sorte de não nos envolver com crime. Uhum. Então eu pude acompanhar meus amigos de infância crescendo, pude acompanhar alguns indo embora, morrendo, né? Foram assassinatos. Uhum. Mas assim, eu agradeço muito a presença dos meus pais. Eu acho que isso é fundamental. A paternidade é uma assim, meu pai, ele é um exemplo de um homem trabalhador. Então, pela falta de carinho que ele teve na infância dele, então eu posso dizer que eu e meus irmãos não tivemos esse acolhimento. Esse afago. Do meu pai. Eu acho importante a gente ponderar isso, porque existem 5 ou 6, sei lá, eu tô as linguagens, do amor. Às vezes, e isso me ajudou muito para entender a minha relação até com a minha mãe. Porque eu tinha uma relação, meu pai já faleceu, mas eu tinha uma relação muito mágica com meu pai. E com a minha mãe era mais seca, né? Mais a mãe seca, não abraçava, minha mãe também, meu pai minha mãe também. É mais secona, assim, ela firme, sempre tá com você, morra quem morrer, chove canivete ou não, vamos catar merda na rua, vamos. Mas ela tem essa limitação. E quando eu li esse livro, 5 Linguagens do Amor, eu entendi que tem algumas pessoas que fazem, por exemplo, que se realizam e te demonstram amor a partir de serviço. Sim. Que pode ser Sim. do tal do trabalhador. O suprir, né? Ele falou, tô suprindo, né? E a linguagem de amor dele é presentes também. Bom, então, boa assim, linguagem. Você agrada muito meu pai quando você o presenteia, entendeu? Ai, que bonitinho. Então, esse livro é fantástico. Você vai sabe entendendo. Que agora tem para as crianças. Olha aí. Muito legal. E aí você vê, assim, então a infância foi muito boa, escola pública, depois da infância, na adolescência, ia para o UFMT, fazia cursos de extensão ali, inglês. Então, tudo que tinha para a comunidade, então, assim, eu fui uma criança de comunidade que se beneficiava de programas da comunidade. Então, na minha época, o que tinha ali era o UFMT, que dava cursos de inglês, química. Então, como nós morávamos ali no bairro Carumbé, hoje é onde é o Jardim Itália, o Alphaville, ali era tudo a fazenda do Dr. Orlando Negro. E ali era mata. Então nós atravessávamos toda aquela região até chegar na UFMT. Várias vezes, por exemplo, quando eu, Jefferson, quis fazer um curso de liderança em Brasília, e nós não tínhamos condições, a família, de pagar esse curso, um amigo, Luiz Carlos Cuca, ele deu as passagens de ônibus para eu ir, só que eu precisava pagar a inscrição. E aí eu pegava a enxada, eu ia até no bairro Boa Esperança e capinava os quintais. E eu lembro que na época, assim, uma grana boa era R$10 para capinar um quintal. Então eu consegui. Então tudo isso faz parte de uma realidade. Quando era 1 para 1, né? Hoje em dia, 10 reais você toma uma água. E você sabe o que é? Desvalorizou Entendeu? muito a moeda. E terrível. Uma coisa que eu tenho, até eu sempre falo em casa, pra mim, assim, um filme que eu tenho de vida, assim, é aquele filme Quem Quer Ser um Milionário.
Porque já assistiu? Esse filme. Porque eu entendo muito aquilo, a vida. A vida da gente é cada coisa que a gente passou. Sim. Porque no filme eles ganhavam 1 milhão por cada experiência que eles iam lembrando, né? Viveu, ele lembrava, sabia a resposta. Eu me vejo muito assim. E eu acho que é bem isso, sabe? Aquele momento de capinar, né? Sim. De carpir o lote lá em tal lugar, faz você ser quem você é. É muito incrível. Quando você está diante de certas situações que é difícil de encarar, fala, nossa, pessoas difíceis de encarar, você fala, não, mas eu passei por tal e tal situação. Eu tive um irmão assim, eu tive um pai assim, eu tive uma mãe assim, eu tive um vizinho, né? Um colega assim. É muito curioso, eu vejo assim, que eu fico pensando, né, e se não tivesse passado por tal e tal e tal situação que foi difícil na vida? Será que hoje eu conseguiria fazer isso? Por exemplo, será que hoje você conseguiria escrever Julieta e Romeu? Será que hoje você conseguiria estar à frente de um prêmio, não é? Nível, prêmio Gegé de Oiá, que envolve tantas pessoas e tanta complexidade, né? Uma coisa que é totalmente nova, totalmente diferente e que você envolve 1 milhão de gente. Por exemplo, o sistema carcerário no Brasil, a grande população dele, 85% são de pessoas negras. Sim. Então, eu sou arte educador. Então, eu trabalhei 4 anos no sistema prisional. Eu conheci todas as penitenciárias de Mato Grosso, os presídios. Então, como arte educação, Michele, Cris, teve aulas de arte educação que eu fazia com os reeducandos, que teve um específico que falou bem assim, pô, professor, se eu tivesse ouvido o senhor antes, eu teria evitado o que eu fiz. Nossa. Então você percebe o quanto uma arte educação, o quanto o acesso à arte até dentro, se esse menino tivesse ouvido isso na comunidade dele... Sim. Se ele tivesse tido oportunidade, nós estamos falando de oportunidade. De oportunidades. Só isso. Só isso. De uma janela, porque você vai lá, nós gostamos muito da arte-terapia, né? Sim. Que é você resgatar a escrita, a necessidade de você processar de forma racional as suas experiências, fazendo o trabalho de empatia, mas no final você faz uma pintura em conjunto, fazendo uma simbiose. Então são vários sentimentos. E quando você chega e a pessoa fala, nossa... Cara, aquilo me tocou. Cara, você chora. Você fala, nossa, olha só, uma insignificante. A gente lê o quê? 3, 4 parágrafos e a pessoa já solta milhões de coisas. É como se você puxasse um fio e resolvesse uma questão daquela pessoa. E as experiências de mundo são gigantescas, assim. Gigantescas. Porque uma vez eu, por conta desse meu trabalho no sistema prisional... o Sesc Arsenal, por grande tempo, foi um campo de cultura, acesso à cultura, né? Então, nós pegávamos o ônibus ali na Avenida dos Trabalhadores, 319. Então, nós íamos lá pro Porto para ver uma peça de teatro. Aí, voltando com uma família de amigos dentro do ônibus, e eu sentei naquele banco elevado, que fica no ônibus, próximo à janela. Aí, eu percebi que lá na roleta teve um movimento, porque a gente percebe movimentos, cores, né? E aí sentou alguém do meu lado. Aí quando essa pessoa sentou do meu lado, ele falou bem assim, e aí, professor? Ai, que bonito. Aí eu olhei pro lado e falei, legal. E aí, jovem, como que você tá? Ele falou, não tô bem, não. Aí ele levantou, Cris e Michele, a camiseta tinha uma arma. Eita. Aí ele disse assim pra mim, eu entrei nesse ônibus pra meter um assalto. Eita. Mas se o senhor puder, o que tá acontecendo? Eu preciso comprar um leite. Uma caixa de leite. Se o senhor puder me ajudar, eu desço aqui e nada aconteceu. Aí eu fui, peguei R$10 que eu tinha na carteira, era o único dinheiro que eu tinha naquele momento, passei para ele. Até porque hoje andar com dinheiro é difícil. E naquela época, ele desceu, ele pegou, ele falou, aí ele disse assim, eu vou sair dessa, professor, foi bom te ver. Aí ele disse, só não meti o assalto porque o senhor estava aqui dentro. Ele desce do ônibus, aí eu olho pra todos os passageiros e eu falei, cara, ninguém imagina o que acabou de acontecer aqui. O tamanho da importância que Michele, Cris, Jefferson tem na sociedade. É isso que eu falo, os relacionamentos. Eu fujo de inimizade. Também, nossa. Se fui professor, mas não queria ter sido um professor
autoritário. Porque professores autoritários marcaram minha vida negativamente. Eu também, concordo. Então fui um comunicador, mas não queria ser como a gente contou, né? Não queria ser soberbo. Então pessoas soberbas marcam as... Então assim, cara, o contato de arte e educação que eu tive com aquele rapaz... Mudou ali uma rotina de uma pessoa, de um grupo que estava num ônibus coletivo indo para os seus... E talvez a partir dali, e talvez a partir daquele momento ali, ele tenha repensado e realmente tenha mudado de vida. Não no próximo dia, mas um mês depois ou um ano depois. Porque fez um clique. Eu vejo assim, tem uma coisa muito interessante que, às vezes as pessoas falam, né? Não, mas para você é fácil, né? Pra você é fácil porque é solteiro, pra você é fácil porque isso, pra você é fácil porque você consegue com facilidade, é como se fosse fácil. Eu tenho muito isso. Mas é muito legal. O seu é mais fácil, porque você já tem tudo. Tá bom, então, por isso que é legal quando as pessoas sabem a história de vida da gente. Porque a pessoa te conheceu no prêmio. A pessoa te vê, já é meio que natural relacionar o prêmio mesmo, né? Sim. Porque o prêmio, pra mim, é o maior evento que a gente tem aqui hoje, em Mato Grosso. De excelência, de execução, de bom, qualidade né? Ele artística. E marcante. É bom ouvir isso de vocês. Não, de verdade. Que vocês já imprimem essa credibilidade. Mas é uma realidade. Duas estudiosas, inteligentes. Então, Não, quando assim, você ouve de vocês que o prêmio tem essas características, é muito bom pro nosso trabalho. Esse ano eu não pude ir, porque era no meu aniversário e eu estava em um outro momento. Mas no ano passado eu fui, que a Cris foi homenageada. Gente, o que eu chorava. Não, gente, eu Ave Maria. Eu chorava, chorei assim, vrá, o teatro, o coral da UFMT cantando, não sei o quê, e o bicho pegando, e as pessoas olhando pra mim e falando assim, o que essa louca tá fazendo aqui? E eu, meu Deus! É incrível. Porque assim, é incrível. Você faz... A gente vive em bolhas. Você cria um ambiente. Você cria... uma sensação, a gente consegue, ouso dizer, quase que se transvestir dessa dor. Sim. Você entende o que eu estou falando? Sim. Independente de eu ser branca. Mas você entra, você sofre junto, você fala, pô... A pessoa conseguiu, né? Você fala, e a pessoa passou tudo isso e conseguiu. E conseguiu muito... tá lá arrasando, entendeu? E eu falo assim, uma experiência muito particular e um parênteses aqui, para falar sobre o prêmio, eu falo por mim, assim, que foi um momento muito único para mim, na minha vida. Porque eu passei uma experiência de vida, quando eu fiz a graduação, né? Acho que a Michelle até sabe, de que quando eu terminei a graduação, há muitos anos atrás, não vou nem revelar mais tempo. Para. Eu já estou denunciando minha idade, nem vou falar. Mas, enfim, quando eu terminei a graduação, há um bom tempo atrás, eu tive um trauma na banca. Porque quando eu fui para a banca, o que eu ouvi na banca, claro, né, fruto dos traumas também que eu já tinha. Eu cresci, né, aquilo que eu ouvi ficou pior e eu tinha aquele... Você alimentou, na verdade. Alimentei, né? Tinha aquele sentimento assim, nossa, de incapacidade com relação a algumas coisas. E quando eu ganhei o prêmio, que foi nessa questão da produção científica, foi incrível, porque foi assim, peraí, aquilo que foi falado para você é mentira. Não foi falado nada, mas aquilo que você está se falando é mentira. Ou seja, você é muito capaz. E o prêmio, legitimiza assim, o que o prêmio isso, fez né? comigo é extraordinário. Então, assim, aí eu fico imaginando. Pra mim, o discurso da pra mim, foi. E para os alunos depois. Você lembra do que você falou? Michelle, só vendo vídeo, na hora eu tava louca. Mas assim... Eu filmava lá de cima. Na hora eu tava louca, ótimo. Eu tava louca, assim, eu não sei o que eu tava falando. Eu torci pra não desmaiar. Eu fiquei um mês mais ou menos torcendo assim, não posso desmaiar quando eu for pegar esse prêmio. Mas assim, mas eu vejo assim, como reverbera. Não só na vida da gente, mas na vida daqueles que a gente tem contato. Porque, por exemplo, na minha família eu fui a primeira em um monte de coisa. Eu fui a primeira pessoa, família de pai e de mãe a fazer graduação. Geralmente gente preta, a história é essa, né? A fazer um curso de graduação. Então, essas coisas, elas vão reverberando num coletivo de pessoas. Um coletivo e o prêmio, melhor, amiga. Você vira inspiração. É muito louco. Esse prêmio é um negócio muito assim, incrível.
E eu lembro que quando eu saí de lá, eu falava assim, gente, isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu assisti. Eu não consegui assistir tudo, fui só prestigiar. Eu tinha alguma coisa para fazer, não lembro, mas eu vi até um certo ponto, via a apresentação, a fala da Cris, destruiu mais um pouco, aí eu dei uma recuperada e tive que ir, porque o Igor já estava me esperando, alguma coisa assim. Mas é uma reparação histórica. É isso. Você entende? Eu encaro dessa forma. Eu falo assim, gente, como é maravilhoso, como as diferenças nos fazem crescer como seres humanos. Sim. E você enxergar no outro a capacidade, a potência, o trabalho que a pessoa teve e que tem até o dia de hoje. Porque assim... E eu volto a dizer, nunca lembro, Luciane Carvalho vai vir aqui, né, ela vai recitar esse negócio. Mas tem inclusive vocês fizeram um pocket que ela fez. Que ela recitou. Que foi recitou. Incrivelmente Linda, maravilhoso. Luciane Carvalho. Sou seu fã, Lu. Eu amo essa mulher. E aí, eu acho assim... Eu perdi até o fio da meada, vocês falaram dela? Que eu tava então, falando? joga pro Jefferson para falar do prêmio. Já não, então, eu quero... Não, eu tô lembrando, mas eu quero, assim, que fala exatamente isso, o poema, tá? Que fala isso, dessa visibilidade que a gente precisa dar ao povo negro, sabe? Porque são eles os responsáveis por tudo que a gente tem, né? Pelo que está construído do lado de fora. Eu achei tão forte quando ela fala assim, eu só sei o final... Foi o que mais me impactou. Falou assim, sai lá fora! Dá uma olhada em tudo que a gente fez. Então, assim, é um tapa, mas um tapa chique, sabe? Não é uma coisa assim... É um prêmio muito bem executado. E é muito bem feito. Bem aquela cerimônia, o que é aquilo, gente? Que isso, é incrível. É incrível. Juntar tantas pessoas diferentes. Incrível. Porque ele é pra todo mundo, né? É só pessoa que é preta. Não, vai todo mundo. É gratuito. Para a sociedade. É para a sociedade. Mas, é um movimento antirracista. Eu vejo assim, um prêmio como um movimento... Eu acho que é o maior, assim, com relação a espetáculo, assim, antirracista que a gente tem, pelo menos, o que eu vejo. Sabe? Aí uma pergunta que eu tenho pra você, Jefferson, em relação ao prêmio mesmo. Primeiro. Por que GG de Oiá, né? Ai, Michele. Mas assim. essa pergunta. Parabéns por você roubou a minha pergunta. Mas é isso assim. Não, brincando. Eu te acho muito subversivo. Você é subversivo. Porque GG de Oiá. Né, eu acho assim, você podia, vamos fazer uma homenagem para as pessoas. E primeiro, não são. Porque assim, geralmente, a gente fica lembrando de personalidades históricas. Pessoas que já morreram. Mas é muito legal essa coisa do premiar os vivos. As pessoas que estão fazendo, as pessoas que estão em visibilidade. E aí, a minha pergunta que ninguém sabe, viu, gente? Ninguém sabe a pergunta que eu vou fazer. Como assim GG de Oiá? Porque quem é GG de Oiá e como ele surgiu? Lembrando assim, que temos 43, ou seja, temos 7 minutos para discorrer sobre esse assunto. Isso terrível. Que bom estar aqui com vocês. Eu amo. O tempo tá passando rápido, porque tá muito legal. Tá muito legal, né? Muito bom mesmo. Eu tô feliz. Quando eu iniciei falando lá de autenticidade, né? A Michele perguntou, Jefferson Bertolotti. Eu penso assim, como produtor, vou escrever um projeto. Primeiro passo, fazer diferente de tudo que já foi feito. Sai da caixa, né? Bem isso. E confesso para vocês, a escolha do nome GG, isso trouxe para mim muitas críticas. Mas eu sabia que tinha que ser o GG. Tinha que ser o GG. Mas eu ouvi críticas, né? Justamente diante de tudo aquilo que a sociedade já vem trabalhando. Então, críticas eu ouvi de pessoas do movimento racial críticas de ter sido o nome GG pelo fato dele ser um cara gay. Mentira. Não fala isso pra mim. Então, sério? Sociedade, nós vivemos numa sociedade peraí, eu acho assim, é contraditório isso, porque assim, quando a gente fala de minorias que não são minorias, no sentido
Sim, você fala. Não, eu tô entendendo. Continua o seu raciocínio. Vou tentar Eu vou trilhar por esse caminho, com muita delicadeza e cirúrgica. Mas assim, todos nós temos calcanhar de Aquiles. É nesse sentido que eu tô te falando. O povo negro tem esse problema. Os gays têm esse problema. As mulheres têm esse problema. E dentro dessas categorias, ou ditas minorias, né? Minorias os que não indígenas. são sim, minoria em representatividade. É minoria em representatividade, exatamente. tá certo. Os moradores Nesse de sentido, rua, sim. todos os Porque minorias. assim, por que eu estou falando isso? Porque não tem um representante dessas pessoas lá na Câmara, entendeu? Não tem. E assim, me choca quando um grupo que defende o extermínio do preconceito não aceitar que ele seja... Só que São pessoas, né? isso Não é um grupo. É isso que eu ia falar agora. Não, Só que grupo. não, Michele, mas São mesmo que a pessoas. pessoa Tá. mas mesmo que a pessoa pertença a um grupo, eu acho assim, e acho que a gente tem que ser bem. Não une a gente. Não, Michele, só que aquilo que o Jefferson falou é uma realidade. Todos são pessoas. Não é porque você vai passar certas coisas como mulher que você não seja racista. Você entendeu? Ah, mas não condiz. A gente tem não condiz. Não, Michele, mas é isso que a gente tá tentando. realidade. Eu Mas não assim, tem como falar, não. Porque você é preta, então você não é homofóbico. Ninguém pode ser. Mas eu acho assim. Mas assim, eu sou utópica, essa que é a verdade. Não, Michele, mas aí a gente tem que ter um cuidado com essa questão de que, assim, a pessoa, ele não é um santo. Ele tá num grupo, mas ele é uma pessoa que erra. Ele tem que melhorar. Mas não é o fato de estar num grupo X, que é igual a mulher, não é o fato de ser feminista, estar num grupo coisa, que ela não vai ser racista. O correto é não ser, mas isso o que aconteceu? Por exemplo, houve críticas de pessoas de dentro do movimento que não gostou do nome Gegé pelo fato dele ser um homem gay. Ponto. Na primeira edição, teve um homem muito, muito qualificado no estado de Mato Grosso. Um cara, assim, extremamente negão, retinto. Não aceitou a homenagem, porque ele é um cara que está em nível de governo. Porém, ele só não aceitou ele colocou na balança o fato da fé dele. Como ele é membro de uma igreja cristã evangélica, ele é da Assembleia de Deus, ele não aceitou a indicação de ser homenageado. E é um homem retinto. Então eu acho assim, que não é pelo fato da pessoa ser negra ou preta que tem que defender. Eu acho que não é só querendo dizer assim, Michele, que nada até dentro do movimento as pessoas elas vão divergir, mas eu acho assim, se esse cidadão que é muito qualificado tivesse aceito a homenagem, será que ele saberia a importância que era a imagem dele? Não, pra galera ver, eu posso chegar até onde ele chegou. Sim, mas o que barrou ele de aceitar a homenagem foi um viés. Então, às vezes, quem me falou que não concordou do Gegé é porque é um cara que tem outra religião. Vamos dizer homofóbico? Homofóbico. A pessoa é homofóbica. Eu entendi. Não, eu tô concordando. Eu só tô querendo dizer assim, eu tô concordando com você, que é incoerente. Isso eu concordo, 100%. Tá certo. Mas nesse sentido, eu só estou reforçando o que você falou. Eu estou querendo dizer assim, infelizmente, o fato da pessoa ser mulher e ser uma minoria em representatividade não isenta da mulher o racismo. Infelizmente, o fato da pessoa ser LGBT não isenta dele o racismo. Infelizmente, o fato da pessoa ser preta não isenta dele o machismo, ou qualquer outra. Ou a homofobia, ou a questão de racismo. Aí eu lhe pergunto, por que não o Gegé, né? Por que não o Gegé? Porque esse homem foi revolucionário. Transgressor. E aí a única resposta que eu tinha para essas três críticas que eu vi de pessoas negras vocês são homofóbicos. Vocês não aceitaram o nome do Gegé por conta da história, de quem ele foi. Sim. Então, assim, que poderia sofrer também se fosse um homem, se o prêmio tivesse o nome de uma pessoa que fosse evangélico. Será que todos de outras religiões, por serem negros, iam aceitar? Mas, eu acho que a sociedade fica... O que eu acho tão retrógrado em tudo isso, na boa,
que tem a ver a religião do Gegé com o prêmio? Não tem nada a ver, é só o nome. Então, assim, bicho, é a pessoa. Nada O que a a pessoa... Não quer dizer que você vai receber... Porque, assim, na minha opinião, eu acho que você não vai receber, você não... então eu já sou um bandista, porque eu fui As pessoas são muito escrotas. Eu acho assim, e aí uma coisa que eu tenho, a última pergunta talvez, a última que eu vou fazer, 50, que já tá na hora. E assim, Jefferson, como que é carregar... Eu sei que tem várias pessoas que ajudam, tal, não sei o que, mas como que é levar essa coisa sozinho, assim, praticamente sozinho? Como que é isso? É fácil? É tranquilo? Não. Como que tem sido esse processo? Criou vários cabelos brancos? Na barba. Na barba. Mas ele não tem cabelo branco, gente. Ele não tem cabelo branco. Na meu barba amor. temos. Temos. Mas assim, faltam daqui 3 meses, faço 40. Que maravilha. anos, E revela a uma idade. Eu boa. ainda não tô nesse momento, não. Você sabe que eu ouvi uma frase que eu achei sensacional, só cortando? Qual? Que é assim, a segunda parte da vida é para resolver a primeira. Sim. Então, estamos Então eu tô Cida. começando a pensar em É. E assim, é desafiador fazer um prêmio, eu considero. Eu acho que o processo dessa excelência que vocês citaram aqui hoje na entrevista é pelo fato de eu enxergar o tamanho do desafio. Sim. Eu acho que o produtor, se ele enxerga que é uma responsabilidade grandiosa, Vai sair tudo vai isso. sair. Vai sair. Sim. Então eu não entrei nesse projeto para fazer meia boca. E para Que chegar... signo você? A gente não perguntou. Eu sou aquário. Ai, que tudo! E aí eu gosto, já é Tem visionário. ideia? Visionário. Vai. Visionário. Então, assim, estudo, procuro por pessoas, aquilo que nós já conversamos também dos conselhos, dos conselheiros. Não acho errado chegar até a Michelle e falar: Michelle, você é a pessoa ideal para me ajudar nessa pesquisa. Cris, você é a pessoa topa. Eu vou até as pessoas com a humildade de reconhecer que você tem um talento que eu não desenvolvo. Então, o Prêmio GG é um ajuntamento. Uma grande parceria, de né? parceria de pessoas talentosas que querem fazer essa roda literalmente Isso é outra girar. coisa isso, pra gente finalizar, que eu acho incrível. Todas as pessoas, e eu acho que as pessoas tinham que imitar isso, porque tem coisas que a gente precisa imitar. O bom a gente tem que pegar para nós. E a irmandade e a vontade que esse povo gosta de subir no palco e falar e fazer as suas coisas é invejável. Sabe aquela coisa de tamo junto, meu irmão? Mas não é assim, da boca para fora. Não. Você É uma vê realidade, né? assim, eu vou fazer uma comparação, assim como o povo judeu, Sim. que eles são brother. Eu vejo, deve ter as suas muito. diferenças, obviamente, como todo mundo, mas eu acho que o povo negro também tem isso. De se unir. Eu costumo falar aqui em partes. Eu mesmo. costumo falar aqui em partes, assim, eu não gosto muito de romantizar, porque eu vejo, existe sim um grupo que é brother, que é tal, mas dentro desse, também, e no Brasil, acho que pela forma de colonização brasileira, mas aí já são a gente é exceções, né? Eu acho que Não no é caso do tanta judeu, exceção. no caso do judeu, isso acontece muito por conta do princípio. Explica pra nós. Para quem é judeu, para quem é descendente de judeu, ele já tem esse princípio de prosperidade, de um ajudar o outro, essa irmandade. A mesma coisa na maçonaria. Eu tenho uma amiga que teve que ir para São Paulo e ela foi hospedada numa casa de uma pessoa que nem o pai dela conhecia, mas a maçonaria de lá. Então, assim, agora Mas pro você negro... não acha que está construindo esse Então, pro momento? A gente tá negro, pro construindo. negro, eu acho assim que nós vamos muito pela questão da nossa cor. Nós nos identificamos muito pelos nossos traços, Sim. pela nossa cor. Mas eu espero ainda viver um Brasil onde literalmente a gente seja unidos. Eu também acho que a gente não é unido Eu acho que o ainda. movimento esse negro não é unido. Não é. Não é. Eu falo como produtor de uma premiação racial. Agora, o judeu, ele é princípio, ele vem eu com... concordo com o sabe, Jefferson. com umas questões mais assim de... Eu fiz essa comparação porque foram dois povos extremamente perseguidos. Sim. Eu falo assim, com relação à questão da negritude, que é a parte que
reconheço que eu acho assim, o Brasil, infelizmente, comparando aos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem essa irmandade. A gente não tem. A gente precisa, e aí eu abro essa coisa. Gente, vamos unir. Eu acho que a gente precisa ser unido. Eu acho que se a negritude, por exemplo, Mato Grosso, Brasil, fosse unida, eu não sei o que o Jefferson passa com relação ao prêmio, a construir o prêmio, mas eu imagino que é difícil. Mas assim, se fosse unido, gente, acabou. Era então, muito mais fácil. A leitura que a gente faz de fora... Eu acho assim, não, Michele, Mas é. Eu acho assim, faz, Michele. Somos. Só que é esgotante. Mas eu acho tudo que você vai fazer é muito esgotante. Aquilo que você viu, o resultado que é sempre um problema. Não, Michele, o resultado que você enxergou, o prêmio que você assistiu em 2022, tudo isso é fato. Ali, a alegria. Dentro do teatro... comprometimento, você dentro tá do teatro, a gente sente que estão todos emocionados. Sim. É uma sensação, sim. E quando acaba o prêmio, reverbera. Sim. Eu fui visitar o Babu, grande grafiteiro, artista plástico. O Babu, fui após o prêmio. Ele falou bem assim, irmão, depois do prêmio eu já comecei a já pintar quadros novos. Então, aí eu visitei um outro amigo que é profissional do ramo de barbearia. E ele já tava... Ele foi assistir uma cerimônia, esse meu amigo. Mas que é do barbeiro. No cara, o cara já saiu produzindo. Quem está ali viu que a Cris foi premiada, falou bem assim, cara, nós podemos. Sim. É isso que eu tô falando. Sim. Eu acho que eu tô eu tô concordando, mas o que eu tô querendo trazer aqui, já que o Jefferson tá aqui finalizando, tá, gente? A gente vai passar a palavra final pro Jefferson. Mas o que eu tô querendo dizer, Michele, é que assim, lá nós vimos o prêmio. Aqui nós estamos vendo os bastidores do prêmio. Sim. Eu acho assim, para chegar naquele nível, eu acho que é importante as pessoas saberem disso, porque qualquer movimento, falo pelas outras coisas que a gente faz também, é rota, é não sei o que, é tal. Os bastidores, as pessoas que estão assistindo, sim, muitas vezes pensam que não teve aquele grau de dificuldade que depois a pessoa pode passar por todo tipo de situação. Por quê? Porque foi muito difícil levar até ali. Quem trabalha, sabe o que é. Claro. Aí eu falo assim, se a gente enquanto... E tudo, se a gente, enquanto negritude, isso é uma coisa que eu chamo a atenção. Se a gente, enquanto negro, em Mato Grosso, Brasil, se a gente tivesse mais uma unidade, falar assim, nossa, que bom você fez, eu quero que você faça mais, quero que você faça de novo, eu vou te ajudar. Sim. Se todo mundo se unisse com relação a isso, gente, a gente fazia as coisas deitado. Tá ótimo. Não é? Gente, Jefferson, dá uma dica pra gente de leitura. E a gente vai ter que encerrar. Ou de filme, pra gente encerrar, ou de peça, o que tá rolando. Leitura. Eu tô lendo 2 livros de Eduardo Maon. Tem do Edson Ferreira também. Tem do Labirinto. Um livro sensacional. Labirinto. Eu tô lendo Um Animal Social. É um livro... Não é local, né? Não. Labirinto é um que tem 2? São 2 livros? Sim. É um que é de passado e presente? Gente, esse livro é maravilhoso. Sensacional. A gente vai deixar depois o nome do autor. Tá. Maravilhoso. Gente, nós temos que ir embora. Então vamos. Olha, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Axé pra todos nós. Maravilhoso. Deus nos abençoe. Uma energia maravilhosa. Obrigado. Isso é incrível, gente. Esse foi o Sementes dessa semana, meu povo. Um beijo no coração. Até semana que vem. Lembrando que você pode assistir a gente no nosso canal toda quinta-feira, do Sementes Podcast. E também... Às 20 horas, né, nosso canal. E na TV Mato Grosso, canal 27. No sábado, né, 19 horas. No domingo, 16 horas. E na terça-feira, 22h30. Beijinhos. Até. E é isso, gente. Beijo. Até a próxima. Oi, gente, dá pra gente ficar...